fóssil localizado na região central do Rio Grande do Sul traz pistas inéditas sobre a origem dos dinossauros e pterossauros. Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria encontraram fragmentos muito bem conservados do esqueleto de um réptil que habitou a Terra há cerca de 230 milhões de anos. O material foi encontrado em 2022 no município de São João do Polesine, por pesquisadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, o CAPA. O estudo foi publicado na revista científica Nature, em 16 de agosto de 2023. A descoberta revela que dinossauros e pterossauros evoluíram a partir de uma amplitude de formas muito maior do que se pensava até então. De acordo com os cientistas, é a primeira vez que se consegue ter uma imagem tão clara de como foram essas criaturas. Para explicar como se deu essa descoberta e o que ela representa para os estudos de dinossauros e pterossauros, o Direto ao Ponto conversa com o paleontólogo Rodrigo Temp Miller, que é diretor do CAPA e foi o líder deste estudo. Professor, essa pesquisa recém-publicada pela revista Nature traz pistas inéditas sobre a origem dos dinossauros e pterossauros. Que novidades são essas e como elas mexem com o que se sabia até então sobre essas espécies? Sim, esse é um material muito interessante. Primeiro que ele faz parte de um grupo chamado de Laguerpetidae, né? São todos nomes meio complicados, mas são animais muito interessantes porque eles estão próximos da base da árvore evolutiva dos pterossauros, que são aqueles répteis voadores, né, muito conhecidos tanto pela criançada, assim, né, como por quem tem interesse por paleontologia. Mas eles não são dinossauros. O ponto é que a gente tem pouca informação a respeito dos precursores desses pterossauros, ou seja, esses agripetídeos. Para vocês terem ideia, até essa descoberta a gente não sabia como era a face dessas criaturas, né, desses répteis. Então, esse achado ele mostrou mais características do crânio desses animais, revelando, né, que pelo menos essa espécie teria uma espécie de bico raptorial, como as aves de rapina hoje em dia, embora ele não tenha um grau de parentesco com as aves. Isso surgiu por convergência evolutiva. E outra coisa muito interessante desse animal é que ele tem as mãos preservadas. E a asa dos pterossauros, esses répteis voadores que eu mencionei antes, ela é formada pelo alongamento do dígito 4, ou seja, o dedo 4 da mão, ele é muito longo e suporta uma membrana chamada de patágio, que seria a asa dos pterossauros. No registro fóssil, a gente ainda não tinha um animal que teria uma mão já nesse caminho que levaria a essa asa. E esse animal, ele é parte desse grupo que a gente já imaginava, que seria precursor dos pterossauros, e ele tem esse dígito 4 da mão mais longo do que os outros. Então, ele está ali indicando que essa característica já está surgindo nesse grupo. Então, isso é uma das partes interessantes do estudo, né? Porque a gente consegue elucidar boa parte da anatomia desses animais, mas a gente conseguiu ir um pouco além ainda, no sentido de que a gente começou a observar que várias novas descobertas desses precursores, tanto de pterossauros como de dinossauros, começaram a ser feitas em outros lugares do mundo. E a ideia que se tinha até o momento era de que a diversidade desse grupo de animais surgiria nos dinossauros e nos pterossauros. Mas como começaram a aparecer várias formas bem esquisitas, né, como esse animal que tem esse bico, que tem essa mão com garras grandes, a gente começou a questionar essa ideia. Será que realmente essas formas precursoras seriam formas mais simples, fadadas a serem extintas logo que surgem essas outras formas? Então a gente pensou em uma forma de quantificar o que a gente chama de disparidade morfológica, ou seja, a diversidade de formas desses animais para comparar com os dinossauros dos pterossauros. Quantificando essa variação, a gente observou que essas formas precursoras teriam uma disparidade bem mais alta do que imaginado, passando dos primeiros dinossauros, né, os dinossauros daquela idade, e sendo equivalente mais ou menos a dos pterossauros.
E isso derruba, então, essa ideia tradicional de que essa diversidade iria surgir só em dinossauros e pterossauros, mas sim que eles já foram, né, os ancestrais deles já foram muito mais diversos. Então, a diversidade dessa linhagem floresceu bem antes do que a gente imaginava. Então, a gente derruba, digamos, esse paradigma que se tinha, né? Sim, e professor, para a gente tentar situar no tempo esse réptil, né, que foi descoberto agora aqui no Rio Grande do Sul, em relação aos dinossauros e os pterossauros, dá uma ideia da linha do tempo, assim, dessas espécies. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vai ter fósseis principalmente do período Triássico, e o período Triássico ele se estende de 250 até 200 milhões de anos aproximadamente. No entanto, os fósseis que a gente tem aqui não são de qualquer ponto do Triássico, eles são de pontos específicos do Triássico. Esse animal em si, ele tem cerca de 230 milhões de anos, que é justamente no mesmo nível em que a gente vai encontrar também dinossauros, os dinossauros mais antigos do mundo. Então, Uhum. a gente vai ter esse animal convivendo com os dinossauros mais antigos do mundo, mas ainda não com pterossauros. Os pterossauros, esses répteis voadores, vão surgir posteriormente no registro fóssil, alguns milhares de anos depois. Não tanto, mas nesse momento eles ainda não existem. Uhum. Então a gente vai ter esse animal convivendo com dinossauros, mas não pterossauros. Certo. O senhor comentou um pouco de que ele tem características físicas mesmo, né, meio peculiares em relação às descobertas anteriores. Nesses achados que vocês fizeram, os fragmentos estão bem preservados, né, a ponto de que dá para, vamos dizer assim, se montar um quebra-cabeça, algo nesse sentido do esqueleto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas características físicas mesmo, né, desse réptil, e o que já é possível se saber dos hábitos dele, por exemplo, a partir desse perfil físico, né? E isso é um ponto muito interessante, porque até alguns poucos anos atrás, se eu não me engano, 2017, 2018, eu tinha publicado um estudo sobre esse grupo de animais, mostrando que eles eram o grupo menos conhecido dessa linhagem. A gente conhecia muito pouco do esqueleto, né? A gente quantificou o que a gente conhecia do esqueleto, e não tinha nem crânio naquela época, nem fragmentos de crânio. Então, se sabia muito pouco sobre a anatomia deles. De lá para cá começaram a aparecer mais coisas. Foi em 2020 que uma outra equipe apresentou os primeiros materiais cranianos mais significativos. Mas ainda assim faltava muita coisa para a gente ter uma ideia mais clara de como eles eram. Então, esse animal, com esse crânio mais completo, com as mãos, né, que mostram também as proporções entre os membros do animal, a gente começou a conseguir construir essa anatomia dele e ter essa ideia mais clara. Então, a partir daí, a gente viu que eles teriam esse bico. Não é certo se todos os animais dessa linhagem vão ter esse bico, né? Ou talvez só ele, ou formas próximas, mas ele tem esse bico. E isso é uma coisa interessante, que esse bico vai surgir milhões de anos depois por convergência nas aves. Mas esse animal ele já foi um precursor nessa questão. Então, ele foi o primeiro animal a ter esse bico raptorial nessa linhagem de répteis. Inclusive, é um bico que, por mais que lembre o bico das aves de rapina, ele pode não ter uma função só de, por exemplo, cortar carne. Talvez fosse usado para se alimentar de sementes mais duras ou até alguma espécie de fruta. A gente não sabe porque o bico ele cumpre várias funções nas aves, até termorregulação, display sexual, e no registro fóssil a gente às vezes não tem como fazer testes para verificar isso, né? Às vezes as questões mais simples necessitam de muitos métodos para a gente responder, né? E além disso, também esse animal, como eu falei antes, ele tem essa questão das mãos bem desenvolvidas, que inclusive nos faz pensar que ele pudesse ser um animal já escalador, talvez arborícola, porque ele tem a mão grande, ele tem as garras bem desenvolvidas, recurvadas, com uma estrutura que a gente chama de tubérculo flexor muito grande, que ele está relacionado à capacidade de fechar a mão, né? Então, esse animal provavelmente tinha uma certa força na mão, que poderia ser usada para escalar árvores ou talvez até para manipular presas, a gente não sabe exatamente. Mas é interessante que a partir dessa descoberta, além da anatomia, né, agora a gente começa a entender melhor a biologia e depois aspectos ecológicos desses animais. Que tamanho que tinha para o pessoal tentar montar uma imagem mental dele, assim, né? Quais eram Sim, as dimensões desse animal? Porque geralmente a gente pensa em dinossauros, pterossauros como seres gigantescos, assim, né? E esse réptil descoberto, ele não é
tão grande, né? Isso, eu ia começar falando já que a gente sempre pensa no animal grande quando imagina fósseis, mas esse animal ele teria cerca de 1 metro de comprimento, então ele é Uhum. pequenininho, embora outros agripetídeos fossem até menores, né? Esse aqui ele é grandinho perto dos outros. É um grupo de animais pequenos, mas apesar de pequeno é muito importante, né, no registro fóssil, porque dentro do grupo dos pterossauros a gente vai ter formas com envergadura de até 12 metros, né, da ponta da asa até a outra ponta da asa. Uhum. Então, surgem a partir de formas pequenas, né? E ele também era um animal bípede, né? Só reforçando. Então, ele teria as mãos livres para, como eu falei, manusear presas ou até manipular presas, aliás, ou subir em árvores. Talvez. Doutor Grant! Poxa, eu odeio ter sempre razão. O senhor comentou que geralmente a gente imagina esses animais muito grandes. Eu acho que para a grande maioria do público, as principais referências, assim, até imagéticas de dinossauros e pterossauros sejam vindas da cultura pop mesmo, do cinema, quase todo mundo assistiu Jurassic Park. É, a gente consegue traçar um paralelo de características mesmo e de período histórico entre esse novo réptil recém-descoberto sei lá, os dinossauros, o Tiranossauro Rex, enfim, o dinossauro que a gente costuma ver no cinema. Sim, esse é um ponto bem interessante, até parte para uma questão mais filosófica, porque assim, o Tiranossauro Rex, ele é um animal que foi extinto 66 milhões de anos atrás. E esse animal, né, que eu estou falando, ele viveu 230 milhões de anos atrás. Então, a distância temporal entre ele e o tiranossauro é maior do que a do tiranossauro e a gente, para ter uma ideia. Então, é um animal muito antigo. Quando o tiranossauro foi existir, esse fóssil já era fóssil, né? O esqueleto desse animal já estava soterrado há muitos milhões de anos. Mas é um ponto bem interessante. E também aquela história, né, que a gente sempre fala que apesar do nome ser Jurassic Park, os animais eles são do Cretáceo, boa parte deles, né? O Tiranossauro é do final do Cretáceo, que é outro período da Era Mesozoica. Então, nem Sim. todos os dinossauros que estão ali são do período Jurássico. Sim, tem uma certa imprecisão técnica, vamos dizer assim, né? Sim, Para mas poder de também qualquer viabilizar maneira, o roteiro, o filme, né? isso é um filme que levou muitos paleontólogos, aliás, levou muitas crianças para paleontologia, né? Eu sou um dos que foi bastante foi bastante estimulado, né, por esse filme. E também, além do papel da paleontologia, é um filme que levou as crianças para o mundo da ciência, da engenharia genética, né, outras áreas bastante interessantes também. O paleontólogo Rodrigo Temp Miller conta que o achado foi fruto de um trabalho de campo de rotina. Acompanhado de um estudante, ele fazia uma visita periódica a um dos sítios previamente mapeados da região. Conforme chove e o solo sofre erosão, o cenário muda e novos elementos podem aparecer. Após a descoberta, o estudo foi desenvolvido ao longo de um ano. Além do professor Miller e de um aluno de doutorado sob sua orientação, a equipe incluiu ainda 2 paleontólogos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, 3 da Argentina e outros 2 dos Estados Unidos. Após a preparação do fóssil e análise de sua anatomia, os pesquisadores precisam traduzir essa anatomia para uma linguagem binária, que possa ser lida por um computador. Assim, é possível comparar o exemplar encontrado com diversos outros que foram achados em outras partes do mundo e chegar a uma árvore evolutiva. Nos últimos anos, a região de Santa Maria tem se destacado por alguns achados importantes na área da paleontologia. São dois pontos principais. O primeiro é o ponto mais natural, digamos assim, que o que a gente vai ter aqui no estado é uma região chamada de Depressão Central, que vai ter essa faixa horizontal com esse tipo de rocha sedimentar desse período exposta. Começa lá por aproximadamente em Venâncio Aires e se estende até São Pedro. Então, nesse ponto é que a gente vai ter essa rocha. E essa rocha, ela é
uma janela no tempo, digamos assim. Então, ela preservou essas faunas que existiram durante esse período Triássico. Então, se a gente quer estudar esses animais, a gente tem que encontrar primeiramente um ponto onde essa rocha está exposta. E aqui na região, como a gente tem um clima que favorece a cobertura vegetal, não é em qualquer lugar, tem que ser um ponto onde houve geralmente uma ação antrópica, né? Remover a camada de solo para fazer um açude, uma estrada, uma construção, e é aí que a gente chega nessa rocha. Então, a gente primeiro tem que encontrar ela. Então, o primeiro ponto é, a gente está no lugar certo para fazer isso, né? A gente está numa região que tem esse tipo de fóssil. Se a gente subisse no estado, né, digamos, indo em direção norte, a gente chegaria no que a gente tem, que a gente chama de formação Serra Geral, que é uma rocha magmática, né, basalto. Ali não vai ter fósseis. Então, esses fósseis eles vão estar aqui. Uhum. E o outro ponto, que não é o ponto, digamos que natural, é o ponto social, digamos, é o fato de termos a Universidade Federal de Santa Maria aqui na região, com o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, que é o centro que a gente trabalha. Ele foi construído pelos municípios aqui da Quarta Colônia, o Condesus, né, um consórcio de desenvolvimento sustentável, construiu o CAPA alguns anos atrás e posteriormente cedeu para a Universidade Federal de Santa Maria. Então temos essa infraestrutura, né, a gente tem todos os equipamentos necessários que ficam aqui, essa infra fica aqui em São João do Polesine. Então a gente está no lugar exato e tem todo o material necessário para fazer pesquisa, né? Tem uma equipe que está disposta a fazer também, né? Não adianta a gente ter tudo isso também e as pessoas não estarem dispostas, e a gente está muito disposto porque é uma área muito muito empolgante, né? A gente está encontrando muita coisa, então a gente nunca fica sem nada, sempre tem alguma novidade, né? Algum estudo novo para ser feito. Batizado de Venetoraptor gasseni, o recém-descoberto réptil é uma espécie de primo dos dinossauros e pterossauros. Ele habitou a Terra cerca de 230 milhões de anos atrás. Para se ter uma ideia, o Tiranossauro Rex foi extinto há 66 milhões de anos. Ou seja, quando o T-Rex habitou a Terra, o Venetoraptor já era um fóssil. O nome da espécie recém-descoberta, Venetoraptor gasseni, é uma homenagem à região do Vale Vêneto, uma localidade turística do município de São João do Polesine, que é onde foi encontrado o fóssil, e também uma homenagem a uma das responsáveis pela criação do centro de pesquisa, Valcerina Maria Gassen. O esqueleto ficará exposto ao público no CAPA, em São João do Polesine. A gente tem o nosso centro de pesquisa, o CAPA, aqui em São João do Polesine, e apesar de ser um centro de pesquisa da UFSM, a gente também tem uma exposição de fósseis. Então, nessa exposição, esse fóssil vai ficar, tanto o material original como uma reconstrução inteira de como seria o esqueleto. Então, quem tem interesse em conhecer, basta vir até o CAPA. A gente abre todos os dias, né, inclusive no final de semana. Não tem nenhum custo a visita, não tem de graça. Então, quem tem interesse só precisa vir ali. Se for um grupo grande, né, que a gente recebe também escolas, às vezes, aí sim a gente pede para fazer o agendamento, né, daí basta procurar a capa com 2 P's, UFSM, na internet, que vai encontrar os dados para fazer o agendamento. Perfeito. E, professor, para a gente encerrar, a partir dessa descoberta, o que vocês já conseguiram, né, saber sobre essa espécie, o que a gente pode dizer que sejam os próximos passos dessa pesquisa? Ainda tem coisas a descobrir sobre essa espécie, né? Para onde que vai a pesquisa de vocês agora? O que dá para adiantar? Com certeza. Um dos pontos que a gente sempre faz, sempre segue, é tentar encontrar coisas novas a respeito de um animal, porque nesse caso a gente ainda não tem todo o esqueleto dele, né? Então seria muito legal ter novos materiais, mas com certeza a ideia também é fazer pesquisas mais aprofundadas, né? Uma que certamente a gente vai fazer é reconstruir o encéfalo desse animal através de tomografias, porque ele preservou a caixa craniana. Então a gente faz as tomografias, preenche esses espaços internos do crânio e consegue ter um modelo de como poderia ser o encéfalo. Então esse é um ponto que a gente vai fazer agora em seguida. Análises também a respeito da forma das garras, para nos dar uma ideia se realmente poderia ser um animal arborícola. Então tem várias coisas que podem ser feitas agora, né, nos passos seguintes da pesquisa. Perfeito.
Bom, professor, acho que era isso. Agradeço a sua atenção aí, o seu tempo e as informações que o senhor compartilhou com a gente. Eu agradeço o espaço, é sempre bom levar o que a gente faz no mundo acadêmico, né, para o público que não está tão acostumado, principalmente para aproximar, né, a população das descobertas que a gente faz, para se quebrar essa ideia de que paleontologia e fósseis são uma coisa muito distante da realidade, né? Eles estão aqui, eles pertencem a todos nós, né, eles são um patrimônio nacional. Então é muito legal sempre poder estar divulgando as descobertas. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no teu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou a trilha e áudios do filme Jurassic Park. O episódio tem produção, apresentação e roteiro de Matheus Chaparini, edição de Aleph Alencar, assistência de Mariana Neck e Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.